você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 45 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Está proibido o uso de capacetes em postos de gasolina. Tiros e facadas mataram 4 no final de semana. Pronto-socorros lotam com vítimas de acidentes de trânsito. Noiva que seguia para casamento morre em queda de helicóptero. Em julgamento que terminou nesta madrugada, Elise Matsunaga, a mulher que matou e esquartejou o marido, foi condenada a 20 anos de prisão. Todos os estados e Distrito Federal realizaram atos em defesa da Lava Jato e contra os presidentes da Câmara e Senado. Aposentadorias de juízes condenados pelo CNJ custam 16,4 milhões ao ano. Trump ataca a China e adverte empresários. Comissário que sobreviveu ao acidente com o jato da Lamia diz que não deu tempo para desespero e gritos a bordo antes da queda. A família do comandante do jato que matou 71 pessoas em Medellín está sendo ameaçada de morte. Esses são os destaques desta edição. Começa agora o Jornal da Manhã. 5 horas e 47 minutos. Previsão do tempo. O Climatempo previa 11 milímetros de chuva no domingo e a precipitação foi bem maior. O tempo segue instável e a previsão é de mais 18 milímetros de chuva no decorrer do período. A temperatura, que é de 23 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 90%. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. Segunda-feira, 5 de dezembro, é o 339º dia do ano. Faltam 26 dias para acabar 2016. Dia de São Sabas. Comemoramos também o Dia Internacional do Voluntário e o Dia Nacional da Pastoral da Criança. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1492, na sua primeira viagem ao Novo Mundo, Cristóvão Colombo descobre a ilha de Quisqueia. 1732, inicia-se no México a construção do edifício destinado ao Tribunal da Inquisição. 1792, começa na Assembleia Nacional o julgamento do rei Luís XVI durante a Revolução Francesa. 1812, Napoleão Bonaparte abandona seu exército em difíceis condições na Rússia e retorna a Paris. 1815, fundação da cidade de Maceió. 1889, a família imperial brasileira chega a Lisboa após deixar o Brasil devido à proclamação da República. 1908, fundação da Cruz Vermelha Brasileira. 1945, o desaparecimento do voo 19 na área do Triângulo das Bermudas. 1946, Nova York é eleita sede permanente das Nações Unidas. Em 1956, forças britânicas e francesas se retiravam do Canal de Suez, no Egito. 1963, o senador Arnold de Mello matou outro senador com um tiro na tribuna do Senado Federal do Brasil. 2014, protestos após casos de cidadãos negros mortos por policiais atingem cidades dos Estados Unidos como Nova York, Chicago, Miami, Washington e Ferguson. Agora 5 horas e 49 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Vale a pena lembrar. Desde o dia 1º de dezembro, os motociclistas do Amazonas estão proibidos de usar capacetes na área de abastecimento de postos de combustíveis da capital e do interior. A lei número 4.393, assinada pelo governador José Melo, proíbe ainda o uso de gorros, bonés e capuzes que encubram o rosto da pessoa que adentra em qualquer estabelecimento comercial, privado ou público. No caso dos motociclistas, eles vão ter que retirar os capacetes antes da faixa de segurança para fazer o abastecimento. Quem não retirar o equipamento pode ser multado em R$500. Já os bonés, capuzes e gorros podem ser utilizados normalmente,
desde que não estejam encobrindo o rosto da pessoa. A lei diz ainda que a pessoa que reincidir e infringir novamente a determinação terá que pagar o valor da multa em dobro. Agentes do Instituto de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus, Manaus Trans, foram agredidos por um motorista que não teve o nome revelado e mais 2 passageiros de um carro modelo Kia Sorento de cor branca, placa OAD 8509, no cruzamento da Avenida Ivanete Machado com a Rua 9, no Parque 10. O caso teria acontecido na última sexta-feira e ganhou repercussão neste domingo com a divulgação nas redes sociais. De acordo com o taxista que não quis se identificar, a agressão teria ocorrido após o motorista supostamente tentar estacionar de forma irregular no canteiro central da Rua 9 para ir a uma agência bancária. Os agentes estavam na via fazendo uma operação de rotina para retirar justamente os veículos que costumam parar no canteiro, quando informaram para o condutor que ele não podia ficar no local. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. O céu está nublado, o tempo é instável, ameaça de chuva. E como está o tempo aí na região onde você está, Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, nós estamos nesse momento no estacionamento do pronto-socorro João Lúcio e o tempo é nublado, Paulo, com possibilidade de chuva para qualquer momento. Tivemos um sereno muito forte e nesse momento não chove, mas nós temos sim uma possibilidade de chuva, pelo menos é o que aparenta, Paulo, com nuvens escuras aqui, oferecendo essa possibilidade. Pois é, Pellegrini, a previsão da meteorologia para hoje é de mais 18 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Pellegrini, o final de semana pode ser considerado relativamente calmo, só com, geralmente, a média de mortes é em 10. E nesse final de semana, apenas 4, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, até aí, né? Nós tivemos aí mais uma vez, isso prova aí que vem diminuindo e muito o índice de homicídios na cidade, né? Nós aí tivemos aí pro mês de outubro aproximadamente 26% na queda do número de homicídios e esse mês também esperamos que assim seja, né? Também dessa forma, porque Paulo, nós estamos acostumados a noticiar aqui na segunda-feira 11, 12, 10, como você disse muito bem, que a média, hoje nós vamos noticiar apenas 4 homicídios. Pois é, 2 pessoas morreram a golpes de faca, os detalhes virão daqui a pouco, 2 a tiros. Agora o que nos chama a atenção, Alberto Pellegrini, a grande movimentação nos prontos-socorros da cidade com pessoas feridas no trânsito. Pois é, Paulo, isso aí não vem diminuindo, não. O número de pessoas feridas no asfalto, das pessoas que estão morrendo em acidente de trânsito, infelizmente a situação é complicada, Paulo. O acidente ontem na Cidade de Deus deixou 3 pessoas gravemente feridas, tivemos acidente também na zona sul da cidade, na Torquato Tapajós, todos com vítimas lesionadas. Muita gente aos prontos-socorros do final de semana vítima de acidente de trânsito e Pellegrini, a movimentação também na M70 nesse final de semana, como é que foi? Paulo, foi grande, né? Muito grande realmente. Nós aí observamos que tínhamos fila para atravessar, nós que atravessamos por volta de 7 horas da manhã de ontem, tivemos aí uma movimentação muito intensa. Hoje pela madrugada a volta também foi das maiores, Paulo Guerra, muito carro na pista. Nós hoje na Ponte Rio Negro nós temos uma movimentação bem, Paulo, bem acima do que se esperava, até mesmo nos dias de semana, muitos empreendimentos, muitos loteamentos estão deixando a Ponte Rio Negro cada vez com o maior número de veículos fazendo a travessia, Paulo. Esses empreendimentos imobiliários têm levado muita gente aí pela M070, né? Principalmente pela área de Iranduba, né, Pellegrini? É verdade, Paulo, e sobretudo nos domingos, né? Porque esses empreendimentos, eles funcionam, seus estandes, seus escritórios no final de semana. E muita gente que não tem tempo atravessa para ver as possibilidades, ver como é que são esses empreendimentos. Muita gente não sai, né, para banho ou também para se divertir nos balneários ou para sítio ou qualquer coisa. Não, vai muita gente também em busca de visitar esses empreendimentos. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada e também falando sobre assaltos a ônibus em Manaus. Alguns bandidos foram presos, não é, Alberto Pellegrini? Foram, Paulo, foram presos numa determinada situação. 5 foram presos, dentre eles um menor de idade e apreendido com 4 facas. Tinha um, Paulo, com aquelas
peixeira do Cabo Branco, rapaz, só de olhar dá medo, Paulo Gás. Todos mal encarados, um outro sorria, eles não têm medo de serem presos. Nós falávamos em Iranduba, Paulo, deixa eu abrir aqui um parênteses rapidamente, para parabenizar o prefeito eleito de Iranduba, o prefeito Chico Doido, hoje completando 58 anos, gente boa, da melhor qualidade, ouvinte do Jornal da Manhã, um abraço e que Deus abençoe na administração dele, nosso querido amigo, nosso prefeito eleito de Iranduba, Chico Doido, fazendo aniversário hoje, Paulo. Tivemos a oportunidade de homenageá-lo ontem, inclusive aqui no Jornal Especial de Domingo, a maior e melhor revista do rádio, que é levada ao ar a partir das 6h30 todos os domingos. Bom trabalho para ti, Peregrini, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Gás, daqui a pouquinho a gente vai voltar com essas informações que já passamos em manchete e que outras que possam acontecer. Nossa equipe de jornalismo do Jornal da Manhã está nas ruas da cidade. Até daqui a pouco, Paulo. Até daqui a pouco, 5h56. O Sindicato dos Engenheiros no estado do Amazonas vai realizar a partir de hoje até a próxima quinta-feira a segunda semana amazonense de engenharia, com oferta de diversos cursos e palestras abordando assuntos voltados para o aprimoramento do exercício da profissão de engenheiro. De acordo com o que informou o presidente do CENGEM, engenheiro Wisler Barroso, a segunda semana amazonense de engenharia, promovida pelo Sindicato dos Engenheiros do Amazonas, em parceria com o Instituto de Especialização do Amazonas e o Instituto de Ensino Superior Brasileiro, é voltada para os profissionais da área, mas estará aberta também à participação de todos que se interessarem pelos cursos e palestras oferecidos. Também serão sorteadas entre os participantes 50 bolsas para cursos de pós-graduação e 5 bolsas parciais de MBA em auditoria, avaliação e perícia em engenharia e 5 bolsas para o curso de projeto de iluminação. A segunda semana de engenharia do CENGEM disponibilizará ainda o sorteio de outras 5 bolsas integrais para o curso de aperfeiçoamento profissional em gestão de projetos com MS Project. Os interessados em participar devem ligar para o fone 3231-1754 ou pelo e-mail cengiamb@gmail.com. A Secretaria de Estado da Saúde vai publicar esta semana no Diário Oficial o edital de convocação com a terceira chamada de aprovados no concurso público realizado pela pasta em 2014. Serão convocados 2.467 aprovados, sendo 1.637 para a capital, 546 para o interior e 243 para as fundações de saúde. E hoje as unidades móveis de saúde do programa Manaus Itinerante estarão na Igreja São Mateus, na Cidade Nova, para o atendimento às mulheres e no Jardim Mauá, no bairro do Mauazinho. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvaranhos. Oiuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupanha, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no Distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica do Caviana. Beruri Josivan, em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Limão. Voz Reconquista, Bairro Novo Manacá em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. O tempo é instável em Manaus. A temperatura é de 23 graus e meio, a umidade no ar é de 90%. Temos informações com o repórter J. Rai. Paulo Guerra, o terminal hidroviário de Iranduba tem nova direção que promete pôr em funcionamento alguns espaços que estavam sem utilização. A obra de quase 20 milhões de reais foi inaugurada em 19 de abril de 2014, depois de passar 4 anos em construção pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Ministério dos Transportes, com a contrapartida do governo do estado.
A empresária Fabiana Viana, que assumiu neste fim de semana o cargo de supervisora do terminal hidroviário, falou dos projetos que pretende pôr em prática a partir do ano que vem, contando com a parceria da Prefeitura de Iranduba, que terá como gestor o pai dela, o também empresário Francisco Gomes, o Chico Doido. Temos uns projetos sempre a gente funcionar pelo menos o café da manhã aqui no porto para dar mais movimento ao porto, porque como o porto só tem desembarque de cargas hoje, né, não temos muito movimento ainda de pessoas mesmo, só visitantes. Então estamos com um projeto aí, vamos fazer parceria, se Deus quiser, o ano que vem com a prefeitura para podermos abrirmos um café da manhã, ter mais um movimento de pessoas aqui no porto, se Deus quiser. A gente estava falando aqui de uma fábrica de gelo que, por conta da qualidade da água, ela não pode funcionar. Isso, J. Teve o problema do poço artesiano que cavaram aqui, tem o problema da água, que tem muito ferro na água, então não alavancou a fábrica de gelo. Então tá parado e vamos fazer um projeto aí para ver se a gente cava outro poço, para mandar lá para o DNT ver o que nós podemos fazer ainda sobre isso. Em tempo, Paulo Guerra, o prefeito eleito de Iranduba, Francisco Gomes, o Chico Doido, que, como você e o Pellegrini já disseram, hoje completa 58 anos de idade, vai receber daqui a poucos dias um verdadeiro presente de grego. Uma prefeitura endividada, obras importantes inacabadas, outras reformadas apenas no papel, além de muita coisa que ainda não veio à tona. Como dizemos no meio evangélico, só Jesus na causa. J. para o Jornal da Manhã. 6h04 em Manaus. Construções irregulares transformados em postos de lavagem de carros e comercialização de produtos de todo tipo tomam conta da Manaus 2000. As calçadas já estão tomadas por essas construções de madeira e que estão passando ao largo dos olhos das autoridades. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Condutores de veículos que viajam na rodovia Manuel Urbano, a M070, que liga Manaus, Manacapuru, Manaus e outros municípios, já começam a sentir dificuldade para dirigir. A falta de sinalização em vários pontos ao longo da estrada está deixando os motoristas confusos, principalmente à noite. Com a paralisação das obras de duplicação, as empresas retiraram suas máquinas, assim como alguns equipamentos de sinalização visual noturna. Os cones que indicam o fim das bifurcações, onde partes das obras já foram concluídas, são móveis e frágeis. E além de poucos, alguns já foram destruídos, permitindo assim o risco de acidente. Isso sem falar nos buracos, que com a chegada das chuvas aumentaram excessivamente. E aqui dentro do município, depois da matéria sobre a falta de pagamento e a dúvida dos vencimentos de dezembro e 13º salário dos funcionários públicos do município, a prefeitura fez um comunicado importante, informando que o 13º salário dos servidores de educação já estaria disponível na conta de cada funcionário. O anúncio foi feito na semana passada, mais precisamente no dia 2, sexta-feira, o que aliviou a ansiedade de muitos pais de família que estavam preocupados com a ceia de Natal e as festinhas de final de ano. Bem, Paulo, apesar da boa notícia, o anúncio não foi o suficiente para aumentar a popularidade do prefeito, que continua descendo a ladeira. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h06 em Manaus. A partir desta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Centrade, por meio do Cine Manaus, realizará um mutirão para a emissão de carteiras de trabalho e previdência social. A ação se estenderá até o dia 7, quarta-feira, de 7 às 15 horas, no posto do centro, no edifício Garagem, na Floriano Peixoto. O serviço de emissão de CTPS será oferecido tanto para a primeira quanto para a segunda via do documento. O primeiro dia do Natal, no Paço, com uma extensa programação de música e personagens, levou famílias ao centro histórico neste domingo. No local, uma árvore de Natal de 3,5 metros de altura começou a ser decorada com a participação de crianças. A programação do Natal do Paço também inclui o Festival Amazonas de Corais, com apresentações de 12 corais de músicas natalinas na escadaria do Paço da Liberdade, e prossegue no próximo domingo. 6h07 em Manaus. Temos informações de Parintins, onde está o repórter Aderaldo Reis. Bom dia, Aderaldo.
Bom dia, Paulo. Aqui em Parintins, o dirigente dos Bombás Garantido e Caprichoso, Adelson Buquerque e Babato Pinambá, irão formalizar ofício conjunto aos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para que cada parlamentar tenha a disponibilidade de ajudar nos projetos sociais das atividades folclóricas com a liberação de recursos financeiros de emendas parlamentares. O documento será protocolado na Secretaria da Assembleia hoje, segunda-feira. A iniciativa foi anunciada na manhã de sábado em coletiva de imprensa no Salão Contemporâneo Festas e Eventos em Parintins. Os presidentes dos Bombás reuniram a imprensa parintinense para anunciar a apresentação de uma emenda parlamentar que deve beneficiar os projetos sociais do Garantido e também do Boi Bumbá Caprichoso no valor de 100 mil reais. Caso seja aprovada a emenda, o recurso será dividido entre as escolas dos bois, sendo 50 mil para cada instituição. No entendimento dos presidentes dos bois, se houver boa vontade dos deputados estaduais, as escolas de artes poderão funcionar com oferta até maior de vagas, com novos cursos profissionalizantes. O presidente do Boi Bumbá Garantido, Adelson Buquerque, diz que vai se unir com o presidente do Caprichoso, Babato Pinambá, para tentar liberar esses recursos. Todo apoio é bem-vindo para Parintins e para os bois, disse Albuquerque. O presidente do Boi Bumbá Caprichoso, Babato Pinambá, se propôs em participar da ação. Quero estender a minha mão, vamos nos ajudar a firmar e também firmar parceria para que tanto a escolinha quanto a Universidade do Folclore do Garantido sejam beneficiadas. Outro projeto que tramita na Assembleia tem a finalidade de tornar toadas do Boi Bumbá e as pastorinhas de Parintins como patrimônio culturais e imateriais do Estado. Paulo, sábado de madrugada, quando chegou um barco aqui em Parintins, a Polícia Civil e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar apreendeu uma menor de 16 anos com 4,3 kg de entorpecente. Ela foi conduzida à delegacia de polícia. Segundo o delegado Bruno Fraga, aqui de Parintins, a apreensão ocorreu durante a Operação Papai Noel. Os policiais tinham informação de que a jovem estava chegando na cidade em uma embarcação vindo de Manaus. Ela saiu da capital em um barco e, no meio da viagem, trocou de outro barco com destino ao estado do Pará. Durante a revista da embarcação, os policiais conseguiram identificar e apreender a jovem. Após a apreensão, encontraram na mala dela um total de 4,350 gramas de maconha. A mesma está aqui na Delegacia de Polícia. De Parintins, Aderaldo Reis para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. Antigamente o bom velhinho levava presente para as crianças e hoje ele vai com a algema. Os tempos são outros. E falando nisso, a magia do Natal desembarcará na Orla da Ponta Negra durante os dias 17 e 18. A chegada do Papai Noel e o Delícias de Natal estão na programação que promete encantar o público manauara. Nesses 2 dias, a Ponta Negra vai ser tomada pela alegria do bom velhinho e por comidas tradicionais e novas versões das comidas natalinas. O evento contará com apresentações artísticas das cantatas e shows especiais. A campanha Adote uma Cartinha também estará no cardápio do evento, que vai funcionar de 17 às 23 horas. O Delícia de Natal terá no menu pratos com preços populares com valor entre 5 e 25 reais. Os resultados de quase 20 projetos desenvolvidos por 26 alunos de 6 escolas públicas do estado no âmbito do Programa Estratégico da Indução à Formação de Recursos Humanos em Tecnologia da Informação, RHTI, ação desenvolvida pelo governo do estado via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, serão apresentados amanhã e quarta-feira no seminário e mostra de ensino tecnológico do RHTI na Escola Estadual Senador Petrônio Portela. A mostra tecnológica com a produção dos cientistas juniores irá apresentar atividades desenvolvidas no segmento da robótica, aplicativos, games e realidade aumentada. 6h12 em Manaus. A Secretaria de Estado de Proteção e Orientação ao Consumidor, Procon Amazonas, vai divulgar amanhã
o balanço das ações de fiscalização realizadas no período de 17 a 25 de novembro relacionadas ao Black Friday. A Secretaria Municipal de Infraestrutura entregou ao Ministério Público do Estado o cronograma de obras para tampar os bueiros abertos na cidade. A entrega cumpre um dos pontos do termo de ajustamento de conduta firmado por meio da 63ª Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa da ordem urbanística, o PROURB, com a CEMIF, no dia 27 de outubro passado. Neste ano, pelo menos 2 crianças morreram após caírem em bueiros destampados. A população acima de 60 anos no Amazonas cresceu mais que a de crianças e adultos em 10 anos. Segundo a síntese de indicadores sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o número de idosos no estado subiu 3,5% desde 2005. Conforme o levantamento, eles são 8,8% da população atual, mais de 347 mil. O estado chegou a 3.952.000 habitantes, o que representa cerca de 689 mil pessoas a mais em 10 anos. Aproximadamente 500 pessoas participaram da manifestação contra a corrupção e a favor do judiciário na Praça do Congresso. O protesto convocado pelas redes sociais ocorreu em diversas cidades do país e em Manaus, e teve o apoio de diversas organizações como Direito Amazonas, Movimento Brasil Livre e Amazonas em Ação, que compõem a Aliança Amazonas contra a Corrupção. Entre as pautas levantadas pelos organizadores está o apoio à Operação Lava Jato, a aprovação do projeto original das 10 medidas contra a corrupção e o fim do foro privilegiado dos políticos. Em meio às dificuldades encontradas por estados e municípios para pagamento de dívidas, verbas para infraestrutura e principalmente para a área da saúde, além de salários que chegam a atrasar até 4 meses em vários estados com reflexos diretos nas prefeituras do interior do Brasil, o Jornal da Manhã começa a fazer levantamento das perdas acumuladas pelas prefeituras de vários municípios, como Manacapuru, Iranduba e Itacoatiara. Em Itacoatiara, as verbas do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, reduziu em mais de 4 milhões. A prefeitura recebeu, em 2015, 27.798.000 reais. E este ano, 2016, 23.645.000 reais. Quando comparando os repasses do ICMS, verifica-se que a perda foi de 5 milhões de reais. Em 2015, Itacoatiara recebeu 36.686.000 reais e em 2016, 31.232.000 reais. O prefeito do município, Mahmoud Ahmed Filho, foi procurado pelo Jornal da Manhã para comentar essa perda de 10 milhões da receita do município. Disse ele que os números oficiais e com livre acesso expressam a realidade, não lhe cabendo qualquer declaração a respeito. Os números estão aí e todos terão acesso, podem ter acesso a eles para saber na realidade o que aconteceu e as perdas que chegam a 10 milhões de reais neste ano de 2016. Continuaremos o levantamento em outros municípios do estado nas próximas edições do Jornal da Manhã. Polícia. O balanço dos acontecimentos do final de semana na cidade e as mais recentes notícias da noite, madrugada. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Começando falando das ocorrências do pronto-socorro 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante a noite, madrugada de sábado para domingo, agitou mais. Foi assim, Paulo, 2 pessoas vítimas de acidente de trânsito, uma pessoa vítima de agressão física, foi tentar assaltar e apanhou muito da população. Daqui a pouquinho vou contar essa história. Além também, Paulo, de 3 pessoas que deram entrada vítimas de agressão física. Uma delas aconteceu no bairro da Matinha, quando o homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro Platão Araújo. A agitação tomou conta do Platão Araújo, principalmente na noite de sábado para domingo, madrugada de domingo também, quando várias pessoas deram entrada vítimas de agressão física. Num total de 4 deram entrada vítimas de peia no pronto-socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Era 23 horas e 50 minutos.
minutos da noite de sábado, quando o homem chegou com as vísceras expostas. O bobó estava todo para fora. Quem via era a gente cuspindo, outros querendo desmaiar. O homem deu entrada naquele momento no pronto-socorro Platão Araújo, passou por cirurgia e está em estado estável. Os anjos da vida lá do pronto-socorro Platão Araújo salvaram a vida desse homem que chegou com a bobozada para fora lá no Platão Araújo. 4 pessoas deram entrada no sábado vítimas de acidente de trânsito, 3 deles vítimas de acidente com motocicleta. No domingo, mais 5 pessoas deram entrada vítimas de acidente de trânsito no pronto-socorro Platão Araújo. Muita gente realmente, Paulo Guerra, estão internadas devido a acidente de trânsito, sobretudo na zona leste da cidade, a Avenida Grande Circular, uma das campeãs com acidente com motocicleta. Muita gente lá vai ficar inválida, outros vão ficar de 3 a 4, 5 meses internados. É a média de quem quebra perna, quem quebra osso, fica internado no pronto-socorro. A situação realmente cada vez pior em relação a acidentes envolvendo motocicleta. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Você vê aquele seriado de Walking Dead? Quer ver ao vivo? Vai lá no João Lúcio na madrugada de sábado para domingo. Tiros, facadas, pauladas, nego chegando igual zumbi, andando todo quebrado com pauladas na cabeça. Um homem de 25 anos de idade apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e 2 pauladas no pé do vidro. As informações dão conta de que o pau usado na agressão era um pedaço de janela feito de angelim pedra. Quando pegou no pé do vidro desse homem, Paulo Guerra, ele bambeou e caiu e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Ele chegou lá meio bambeando, me lembrei do Carlos Martins, esse negócio de bambeando, só que ele pegou uma paulada no pé do vidro, bambeou e a cidadela caiu. Ele deu entrada por volta de 23 horas e 40 minutos. Triângulo amoroso. Um homem de 56 anos de idade deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com os pés queimados. Ele deu entrada com os pés queimados por agressão da própria esposa. Ela, enquanto ele dormia no sofá, estava assistindo a desgraça da Chapecoense, ficou triste, com lágrimas nos olhos e acabou dormindo. Nesse momento, a mulher dele pegou o celular do marido e começou a fuçar. Rapaz, ela deu lá no Zap Zap. Lá tinha trocas de mensagens amorosas. Meu amor, quando vou te ver de novo? Ai, como foi gostoso. Aí, por aí por diante, ela esquentou uma água, Paulo Guerra. Ela foi dominada pelo maldito do ciúme e queimou os pés do seu amado. Ele deu entrada no pronto-socorro com os pés queimados. É por isso que eu digo: todo cuidado é pouco para você que tem amante. É por isso que eu não tenho. E esse homem ficou com os pés queimados e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, que viveu um plantão dos mais agitados. Paulo Guerra deu entrada também por volta de 23 horas e 40 minutos da noite de sábado para domingo. Um homem que foi vítima de bala, levou um balaço no peito, passou por cirurgia e está fora de perigo graças às ações de todos os funcionários, de todos os técnicos, de todos os profissionais de saúde, os médicos do pronto-socorro João Lúcio. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 bandidos por um triz não morreram na mão de populares. Foi assim: eles assaltaram uma mulher na Avenida Mário Ipiranga, nas proximidades do pronto-socorro 28 de agosto. Daí, Paulo Guerra, a mulher começou a gritar. Os populares perceberam que eles não estavam armados e correram atrás dele. Foi: pega ladrão, até que pegaram Paulo Guerra. Quando alcançaram os bandidos, foi peia. Aproximadamente uns 18 minutos de muita
muita peia. Era bandido no chão e a cacetada comendo. Bandido, era cachorro amarrado e a porrada comendo, Paulo Guerra. Os 2 bandidos foram pegos pela população e entregues à polícia. O detalhe é que um deles usava tornozeleira eletrônica. Ele é bandido, está na condicional e foi fazer o que mais gosta na vida, ou seja, foi assaltar, foi roubar, mesmo com tornozeleira eletrônica. Ele estava praticando assalto e a população deu-lhe uma pisa e ele foi novamente preso pela polícia. Uma moto roubada foi recuperada. Paulo Guerra, uma garota de 14 anos de idade foi detida por estar pilotando em alta velocidade, fazendo piruetas na rua. Os policiais da 26ª SICOM perceberam a ação da menor, foram atrás e quando tirou o capacete, a surpresa. Tratava-se de uma menor de 14 anos de idade. A garota pilotava a moto em altíssima velocidade e a moto tem restrição de roubo, ou seja, a moto havia sido roubada. Rua Mar de Rosas, no bairro Zumbi dos Palmares. A desgraça tomava conta lá na rua Mar de Rosas, no bairro Zumbi dos Palmares. Um motoqueiro praticava assalto, andava com moto roubada até a chegada dos policiais da 25ª SICOM, que detiveram o bandido e apreenderam, melhor dizendo, a moto que já foi levada à delegacia. Os policiais da 25ª SICOM recuperaram moto no bairro Zumbi dos Palmares. Falando em moto, falando em trânsito, passamos também na Barreira, agora há pouco, Paulo Guerra, de quem vai para a M010 e também para a BR-174, a fim de saber as ocorrências, Paulo. Na Barreira, tudo tranquilo, de plantão. Sargento Praxedes e Cabo da Silva estão nesse momento lá na Barreira, trabalhando e servindo a população. Abraço aos 2 aí, Sargento Praxedes e o Cabo da Silva, os 2 do Batran estão lá na Barreira. O ônibus da linha 418 foi assaltado à noite de ontem. Os bandidos estavam fortemente armados, entraram no ônibus e levaram a renda e os pertences, melhor dizendo, dos passageiros. Eles estavam armados e fizeram aí, mais uma vez, tem diminuído muito o número de assalto a ônibus, mas ontem aconteceu mais um e foi lá na Ceasa, a linha 418. Presos ao tentar assaltar micro-ônibus. 2 homens foram presos na zona leste da cidade. Eles estavam tentando roubar, só que a polícia chegou antes do assalto a esse ônibus e conseguiu prender o bandido antes mesmo deles fugirem. Chegou junto, prendeu os bandidos que estavam assaltando os coletivos na área da zona leste da cidade. 2 bandidos que estavam vendendo droga foram presos por policiais da 26ª SICOM. 2 quilos de oxi e 40 ampolas de cocaína foram apreendidas pelos policiais da 26ª SICOM. Ação da Secretaria de Segurança, o secretário de Segurança, doutor Sérgio Fontes, batendo aí totalmente todos os recordes de apreensão de drogas em sua administração no estado. Foram todos os recordes quebrados de apreensão de drogas. E dessa vez, junto com os policiais da 26ª SICOM, 2 quilos e 40 ampolas foram apreendidos. Parabéns aos policiais da 26ª SICOM, que fazem um grande trabalho. A SICOM que mais se destaca, uma das que mais se destaca na cidade, junto com a 13ª, 14ª, são os policiais da 26ª SICOM. 4 bandidos foram presos ao tentar assaltar um micro-ônibus na Avenida Noel Núteus, na Cidade Nova. Um taxista que passava próximo ao ônibus percebeu a ação dos bandidos e rapidamente comunicou à polícia. A Rocan foi acionada e com a Rocan o negócio é sério. A Rocan chegou junto, deslocou rapidamente e conseguiu pegar os bandidos ainda dentro do coletivo. Os pertences
de passageiros, bem como renda do ônibus, já estavam na mão dos bandidos e foram devolvidos aos seus respectivos donos nessa grande ação da Rocan aí, que prendeu os bandidos que estavam agindo, assaltando ônibus na Avenida Noel Núteos, a principal da Cidade Nova. Grande ação da polícia. Policiais da 7ª SICOM prenderam um homem de 19 anos que estava vendendo droga no Beco Ocidental, no perigosíssimo bairro do Crespo. Foi lá no Crespo. Lá no Crespo, os policiais prenderam um homem que estava vendendo bagulho lá no Beco Oriental. Tentou fugir e correu. Só que os policiais foram mais rápidos e prenderam os policiais da 7ª SICOM também, realizando grande trabalho na área sul da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Atenção! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! No bairro de Petrópolis, um homem foi apresentado à morte e foi na ponta de uma faca. Tudo aconteceu assim. A vítima e o assassino estavam bebendo. Na companhia de outros homens, eram só alegrias. Tomaram cachaça, tomaram corote, tiravam gosto com mamão, Paulo Guerra. Eles bebiam e bebiam muito e tiravam gosto com mamão fatiado. De repente, dois deles começaram a se desentender. Dois colegas de copo. A briga foi se acalorando, a discussão foi ficando cada vez mais forte. Foram a vir de fato. Quando, de repente, um deles puxou a faca e apontou no rumo do outro. O outro disse: venha com tua faca que te quebro-lhe chifres. Daí Paulo Guerra começou. O assassino desferiu 1, 2, 3 facadas em seu colega de copo, que não resistiu aos ferimentos e morreu na ponta de uma faca e foi lá no bairro de Petrópolis. De novo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! A morte também veio na ponta de uma faca para o auxiliar de pedreiro de 38 anos. Ele levou 3 facadas no peito. O corpo foi encontrado numa invasão nas proximidades do conjunto Viver Melhor. Ninguém sabe, ninguém viu quem foi o assassino. Sabe-se apenas que após as 3 facadas, esse homem desconhecido não resistiu aos ferimentos e morreu. Tiros pelo corpo. Um autônomo de 32 anos foi morto com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Não se sabe, Paulo Guerra, quem foi o assassino. Esse homem foi assassinado covardemente. Ninguém sabe também o motivo desse crime. Paulo Guerra, esse homem tem a vítima tem uns quartos, uns kitnets para alugar. Quando de repente chegou uma pessoa: quanto é o kitnet? Ele disse o valor. Deixa eu ver, mostra para mim. No momento que estavam se dirigindo para ele ver o kitnet, o assassino atirou 4 vezes, matando na hora o homem que estava mostrando um dos seus kitnets para alugar. Tiro no olho, um balaço no
no olho. Um homem de 35 anos foi barbaramente assassinado lá no bairro Rio Piorini. Ele estava em liberdade condicional e foi barbaramente assassinado com um balaço no olho. O outro pegou na altura do queixo. Após os balaços, ele não resistiu aos ferimentos e morreu lá no bairro Rio Piorini. O Instituto Médico Legal, a equipe do Dr. Jefferson Mendes do IML, realizou nas últimas 24 horas 63 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o vento da desgraça levou 4 para a pedra do Instituto Médico Legal. O vento da desgraça soprou fraco, a modo. Geralmente leva 12, leva 13 no final de semana. Dessa vez só levou 4 que não irão ver Papai Noel. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. A seleção brasileira feminina desembarcou em Manaus ontem à tarde para a disputa do torneio internacional de futebol feminino, que vai acontecer a partir de quarta-feira e terá ainda as participações das seleções da Rússia, da Itália e da Costa Rica. Na chegada ao aeroporto, Eduardo Gomes, a atleta mais festejada foi Formiga, que fará justamente em Manaus sua despedida da equipe Canarinho. A tradicional corrida de São Silvestre, realizada no último dia do ano pelas ruas de São Paulo, terá este ano 30 mil participantes. Por causa do escândalo de doping que envolve atletas da Rússia, os americanos estão cogitando boicotar o Campeonato Mundial de Esportes de Inverno, que está marcado para acontecer em fevereiro de 2017 em Sochi, na Rússia, a mesma cidade que sediou os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. De 1998 a 2016, Magno Alves escreveu uma bonita história com a camisa do Fluminense. Com a atual temporada chegando ao fim, o magnata encerrará sua trajetória nas Laranjeiras com o último capítulo nesta terça-feira, data em que será lançada a biografia do artilheiro tricolor no Salão Nobre da sede das Laranjeiras às 18h30. O zagueiro Gum pode estar vivendo seus últimos dias como atleta do Fluminense. O capitão é alvo de um clube da Turquia e já negocia sua transferência. O tricolor deve facilitar a série do jogador que está nas Laranjeiras desde 2009. Hoje tem futebol. Às 15h30, Copa Rio Grande do Sul de Futebol Sub-20, jogam Internacional e Fluminense. Às 17h30, Corinthians e Chapecoense. Às 17h45, o Campeonato Espanhol, jogam La Coruña e Real Sociedad. Últimas notícias. 4 pessoas morreram ontem à tarde na queda de um helicóptero em São Lourenço da Serra, cidade do sudoeste da região metropolitana de São Paulo. As vítimas são uma noiva que estava a caminho do casamento, o irmão dela, uma fotógrafa grávida e o piloto da aeronave, de acordo com os bombeiros. O helicóptero seguia para o sítio Recanto Beija-Flor, em São Lourenço, onde aconteceria o casamento, e caiu por volta das 4 da tarde, horário em que estava marcado o início da celebração. De acordo com Carlos Eduardo Batista, dono do sítio, a noiva pretendia fazer uma surpresa para o noivo ao chegar de helicóptero. O velório de Ferreira Goulart ocorre a partir das 9 horas na Academia Brasileira de Letras ABL e o enterro está marcado para as 15 horas. Poeta, escritor e teatrólogo Ferreira Goulart é um dos maiores autores brasileiros do século XX e havia sido eleito imortal em 2014. Justiça de São Paulo condenou na madrugada desta segunda-feira a bacharel em Direito Elise Matsunaga pela morte do marido Marcos Kitano Matsunaga, diretor da Yoki Alimentos, em maio de 2012. Elise foi condenada a 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão em regime fechado. O julgamento durou 7 dias e foi um dos mais longos da Justiça de São Paulo e terminou às 2:30 da madrugada desta segunda-feira. Começam nesta semana os depoimentos dos executivos e ex-executivos da Odebrecht que assinaram o acordo de delação premiada com os procuradores da Lava Jato. 10 em cada 11 políticos, se é que existe essa equação, estão apreensivos e com muita insônia.
Mais alguns detalhes sobre o acidente que matou 71 pessoas em Medellín. Pouco antes do impacto, não houve gritos ou desespero. Em conversa com Carlos Henrique Mendonça Silva, médico da Chapecoense, que foi até a Colômbia para prestar assistência aos sobreviventes, Erwin Tumuri negou e disse que o momento antes do acidente foi de tranquilidade no avião da Lamia. Em entrevista à rádio CBN Diário, o médico disse que o comissário afirmou que os únicos alertas foram uma forte turbulência e o sinal para que atassem o cinto. Eu solicitei à diretoria do hospital que, como médico, gostaria de conversar com ele até para entender um pouco mais. Eles se sensibilizaram e me deixaram entrar. Ele me falou que durante o momento crítico não houve nenhum sinal de emergência. Só acenderam os sinais para colocar o cinto. Ele foi com a comissária para trás. Não houve nenhum tipo de tumulto. Houve uma turbulência muito forte, eles ficaram em posição de emergência e houve um impacto. Ele falou para mim que não houve sofrimento, nem uma gritaria, que não deu nem para sentir a queda, disse o médico. Na conversa com Tumiri, Carlos também perguntou sobre o plano de voo adotado pelo piloto. Segundo o médico, o comissário também estranhou o fato de o avião não ter parado para abastecer antes de seguir para Medellín. Apontado como principal responsável pelo acidente que matou 71 pessoas na última terça-feira, o piloto Miguel Quiroga foi defendido por sua mulher Daniela. A viúva afirmou que seu marido não teria colocado a vida dos passageiros do avião da Lamia em risco por vontade própria. Ele foi enterrado neste domingo em Copídia, próxima à fronteira com o Brasil. Ele não era uma pessoa má, não era um assassino, disse ela. Segundo ela, a família tem recebido ameaças de morte desde o acidente. O número de mortos em um incêndio que destruiu na sexta-feira à noite o armazém onde um coletivo de artistas de Oakland, na Califórnia, participavam de uma festa, subiu no domingo para 33 após uma nova inspeção no local, segundo um balanço provisório da polícia. 6 em cada 10 italianos que compareceram às urnas neste domingo rejeitaram reformar a Constituição do país, segundo a apuração oficial do referendo Decisão Popular, que culminou no anúncio de renúncia do primeiro-ministro do país, Matteo Renzi. O primeiro-ministro da França, Manuel Valls, anunciará nesta segunda-feira sua candidatura à presidência do país em 2017. O 2017, digo, o anúncio está marcado para as 18h30 locais, de acordo com um comunicado do Palácio Matignon. O premier discursará em Évry, cidade próxima a Paris, na qual foi prefeito por 8 anos. Um incêndio no hotel de 4 estrelas na cidade paquistanesa de Karachi matou pelo menos 11 pessoas, revelou a polícia nesta segunda-feira. Mais de 50 pessoas sofreram ferimento no incêndio que começou na cozinha do hotel, segundo a mesma fonte, que revelou que a causa exata do incêndio não é ainda conhecida. O exército sírio assumiu nesta segunda-feira o controle de um novo bairro rebelde de Alepo e domina agora 2/3 da zona leste da segunda maior cidade da Síria, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. As tropas sírias, apoiadas por combatentes estrangeiros, em particular libaneses e iraquianos, conquistaram o bairro de Qadi al-Skar, que era controlado pelos rebeldes desde 2012, indicou o observatório. 6h45 em Manaus. A Organização das Nações Unidas precisa da quantia recorde de 22,2 bilhões de dólares para cobrir projetos de ajuda humanitária no mundo em 2017, cobrindo as necessidades de 93 milhões de pessoas em 33 países, disse hoje o chefe de ajuda humanitária da ONU, Stephen O'Brien. Os fabricantes de armas europeus e russos aumentaram suas vendas de armas em 2015 em um mercado que continua dominado pelos grupos americanos, segundo o relatório publicado hoje pelo Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo. As empresas ocidentais monopolizam os 12 primeiros lugares da classificação dos 100 principais vendedores de armas e serviços militares do mundo, na qual os chineses não aparecem devido à ausência de dados confiáveis. O presidente dos Estados Unidos eleito mostrou mais uma vez no domingo que não segue as tradições diplomáticas ao criticar a China, país que atacou por sua política cambial e militar em meio ao processo de escolha de seu secretário de Estado. Em mensagem no Twitter, Trump acusou a China de desvalorizar sua moeda para aumentar a competitividade com as empresas americanas e de construir um enorme complexo militar no Mar do Sul da China. Com a chegada do verão, as festas de Natal
e também as férias escolares, as companhias aéreas brasileiras se preparam para colocar em operação mais de 9.000 voos extras. Os voos adicionais começam já neste final de semana e devem prosseguir até o carnaval no final de fevereiro. Serão cerca de 5.000 voos adicionais da Gol 3.000, da Azul 1.000, voos da Latam, com um total de mais de 1 milhão de assentos disponíveis. A Avianca deve divulgar a relação de seus voos extras somente na próxima semana. As rotas devem atender todas as regiões do Brasil, com ênfase maior no Nordeste e no Sudeste. No caso dos voos internacionais, os primeiros destinos serão países da América do Sul e os Estados Unidos. A cada 10 candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem deste ano, 3 não compareceram às provas neste final de semana. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, com base no custo médio de cada prova de R$90, este índice de abstenção representou um prejuízo alto. Significa que o governo federal gastou praticamente 236 milhões de reais que não foram, digamos assim, aproveitados. O governo federal deve enviar nesta semana ao Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência para mudar as regras de aposentadoria. A medida é considerada prioritária pelo Palácio do Planalto para recuperar a economia. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares podem votar a medida provisória que muda o currículo do ensino médio. O presidente Michel Temer, do PMDB, apresentará hoje a proposta de reforma da Previdência, centrais sindicais e líderes do Congresso. Sim, 6h48 em Manaus. As manifestações a favor da Operação Lava Jato e contra a corrupção neste domingo aconteceram de forma pacífica e reuniram milhares de pessoas em todos os 26 estados, mais o Distrito Federal. Vestidos principalmente de verde e amarelo, os manifestantes defenderam, entre outros, as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal. Alguns seguraram faixas em defesa da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro. Os alvos principais do protesto foram os presidentes do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Renan foi criticado por tentar acelerar a aprovação do projeto que muda a lei do abuso de autoridade, que contrariou juízes e procuradores da Operação Lava Jato, e por ter colocado em votação 10 medidas contra a corrupção que desfiguraram o pacote original. O presidente Michel Temer foi poupado. Em notas separadas divulgadas durante a tarde, Renan disse que as manifestações são legítimas e devem ser respeitadas. Maia informou que a casa recebe com atenção e respeito as manifestações ocorridas neste domingo, e Temer considerou os atos como comportamento exemplar e disse que demonstram respeito cívico que fortalece ainda mais nossas instituições. Uso do cargo para beneficiar loja maçônica, vendas de sentenças, relações pessoais com traficantes e assédio sexual a servidoras de tribunais. É grande a lista de crimes cometidos por juízes e desembargadores em todo o país que levou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a determinar a aposentadoria compulsória de 48 magistrados desde 2008. A punição por aposentadoria compulsória custa aos cofres públicos anualmente 16,4 milhões em pensões vitalícias e valores brutos, conforme levantamento inédito feito pela UOL. O montante gasto com os 48 magistrados condenados pelo CNJ daria para pagar com folga durante 3 anos o salário dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles custam juntos cerca de 5 milhões por ano entre vencimentos e impostos. Em valores líquidos, após o desconto de impostos, a folha salarial dos ministros cai para 3,2 milhões por ano. A remuneração dos magistrados punidos pelo CNJ fica em torno de 11,85 milhões por ano. 2 resoluções do CNJ determinam total transparência na folha de pagamentos dos tribunais. Mas nem todos cumprem essa determinação. Os tribunais de justiça da Paraíba e do Rio de Janeiro não disponibilizam os dados. Para o ex-corregedor do CNJ, Gilson Dipp, a dificuldade em ter acesso às informações que deveriam ser públicas ocorre porque a justiça não tem muita transparência. 6h50 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Milhares vão às ruas pelo Brasil em defesa da Lava Jato e contra Renan e Maia. A Folha de São Paulo. Ato na Paulista a favor da Lava Jato tem cartazes e gritos de fora Renan. O Estado de São Paulo. Helicóptero cai e noiva morre antes do casamento. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Morre o escritor e poeta Ferreira Goulart aos 86 anos. Valor econômico. Temer reconhece pressão para baixar juros, mas diz que decisão cabe ao Banco Central. Estado de Minas. Chuva em BH tem queda de árvores e falta de energia. Recife, Jornal do Comércio. Reforma da Previdência será apresentada terça e aumentará a idade mínima. Fortaleza, Diário do Nordeste. A cada 10 candidatos inscritos no Enem, 3 não fizeram a prova. Porto Alegre, 0 hora. MEC quer lançar consulta pública sobre mudanças no Enem. Brasil Econômico. Petrobras tem autonomia para definir preços, diz parente. Edições impressas locais, o Agora.
Assassinado a facadas em área de mata do conjunto VV Melhor. Em tempo. O uso de capacete em posto de gasolina está proibido. A crítica. Invasão sem controle. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Aderaldo Reis, José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Peregrini. Operação de rádio Hamilton Cabral e Carlos Luiz Silva. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. (96,9)